Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Não quero fugir do tema, quero deixar aqui para vocês, né? Que é no livro de Isaías 12:6, né? Eu só quero falar aquela passagem assim, irmãos. Exaltai e gritai, né? Com alegria. Essa Bíblia aqui, ela é assim, as letras bem pequenininhas. Bem pequenininha, mas eu vou tentar enxergar. Eita, tá bom, vai. 12, aqui ó, e 6. Exultai e jubilai, ó habitante de Sião, porque grande é o Senhor de Israel no meio de ti. Glória a Deus. Seguiram, né? Podeis assentar, muito obrigado. Irmãos, eu quero agradecer vocês. E agradecer o Gão, né, também, que me convidou, né? Falou, pastor Ronaldo, o senhor vai pregar o Levô. Nós estamos ali, junto e misturado. E, irmãos, quando nós não tínhamos Jesus, né, nós éramos uma ambulante, uma pessoa ambulante, né? Não tinha valor, não tinha nada. Mas quando nós morremos para o mundo e deixamos agora Jesus entrar em nós, agora nós não somos mais qualquer pessoa. Nós somos agora importantes, porque nós já morremos. Quem vive em nós é quem? É Jesus. Então você é importante. Não coloque na sua cabeça que você não é importante, que você não vale nada, que você não, isso tira. Isso aí era quando você era do mundo, quando você não tinha Jesus. Mas agora não, agora você morreu, agora você é nova criatura, você é uma nova pessoa, você é escolhido do Senhor. A Bíblia diz que nós é menina dos olhos de Deus. Vê se você deixa alguma coisa tocar no seu olho aí. Deixa? Então assim é Deus também. Deus não deixa não, irmão. E vocês sabiam que Deus guarda nós em todo lugar, igual o Edson cantou, né? O Senhor está conosco, não me deixe, não me abandone. E eu quero deixar aqui, irmãos, entrar numa palavra aqui, para mostrar para vocês que hoje não, sempre, nunca foi fácil. Precisam falar assim, quando eu aceitei Jesus em 88, 14 de julho de 88, irmãos, não era fácil não, era difícil. Só que, irmãos, que quando nós conhecemos a Jesus, aí nós ficamos mais fortes. Foi o que o João deu aqui, né, João? A nossa força é renovada, o nosso ânimo, nós vamos voar como uma águia. Mas aí tem que acreditar, irmãos. E o que eu quero dizer para você, irmãos, que quando eu aceitei Jesus, o Senhor Jesus operava milagre, e Ele hoje continua operando milagre. Eu estava na rádio, olha para você ver como que Deus é grande, irmãos. E a gente pensa que nós que faz alguma coisa. Não, irmão, não é. Nós não conseguimos nada pelas nossas forças não, querido. Nada. Você pode ver a pessoa luta, não consegue. Agora quando Jesus está no meio, aí você nem luta muito, Ele traz nas tuas mãos. Só vou mostrar um exemplo, ó. Quando Abraão foi apresentar o filho dele lá em sacrifício, lá no monte, a Bíblia diz que ele andou uns dias para subir o morro. E quando chegou lá, ele colocou tudo. E aí, ele colocou o menino em cima do altar de pedra. E aí, quando ele foi matar o menino, né, rapidinho contando para vocês, o anjo parou ele, né, como vocês conhecem, e falou para ele: Abraão, não faça isso. Mas aí, ele precisava de um cordeiro para apresentar lá em sacrifício. Se Abraão fosse buscar o cordeiro, irmãos, ou procurar o cordeiro, ele ia gastar mês para achar. Era ou não era? Ou anos, sei lá eu. Mas a Bíblia diz que quando Abraão virou para o lado, o cordeiro estava preso. E não estava amarrado não, meu irmão. Estava preso nos garranchos lá. O que o senhor quer dizer com isso, pastor Ronaldo? Eu quero dizer que quando Deus está no negócio, a bênção vem, irmão. Você pensa que para você é difícil. Como que eu vou conseguir isso? Como que eu vou conseguir aquilo? A
para mim é tão difícil, mas para você é difícil, mas quando você olha para o nosso Deus, a bênção vai estar do lado lá. E você vê que a bênção estava enroscada, ela poderia correr. Ela não era, irmão. Mas ela não correu, ela ficou ali presa porque era Deus que está segurando. Então nessa noite, se você crê pela fé, quando eu sentei ali, o Senhor disse: diga para a minha igreja que a bênção está do lado dele, eu estou do lado deles. Pega a tua bênção hoje, irmãos. E quando eu estava falando para você que quando nós temos Jesus, depois eu vim para Mogi Guaçu, e Deus tomou um vaso. Eu dirigi a igreja num bairro chamado Jardim Igaçaba. Quem não sabe o que é Igaçaba, é uma palavra indígena, quer dizer cemitério dos índios, ou cova rasa. Vocês sabiam não? Mogi Guaçu, quer dizer, e Mogi Mirim, quer dizer, é tudo indígena esses nomes. Mogi é Rio Pequeno, Mogi Mirim, e Mogi Guaçu é Rio Grande. São indígenas. Irmãos, Igaçaba quer dizer cova, né? Ou cemitério, que era o cemitériozinho mesmo. E lá no Igaçaba nós dirigíamos a igreja, e Deus tomou um vaso, uma irmã, e ela disse para mim: pastor Ronaldo, vai vir uma pessoa. Olha para você ver que Deus é grande no meio de nós. É o termo, viu, irmão? Não estou fora não, viu? E aí ela disse assim: pastor Ronaldo, vai vir uma pessoa te chamar com uma criança aproximadamente de uns 2 anos. E essa criança vai estar morta, e o Senhor vai orar e Jesus vai ressuscitar ela. Eu falei: eita Deus, eu quero ver milagre. E aí, irmãos, passou, e eu esqueci. Edivaldo, aí o que eu fiz? Mas eu estava um dia fazendo o programa na rádio, eu e André. E aí, quando eu estava lá, aí a pessoa ligou para mim. E aí ela ligou, falou com o André, né? E falou assim: irmã, não tem como vocês virem orar aqui pela minha filha? Aí a André falou assim: vamos sim, pega onde que é o endereço. Aí deu o endereço. Quem conhece Mogi Guaçu, ali a coisa, sabe? Ali no IP4, onde você morava lá, né? A irmã do Gão, né? A Natalina. E aí ela falou assim: eu moro aqui no IP4. Aí tinha um pastor que estava fazendo um programa na rádio também comigo lá. E eu falei para ele assim: pastor, essa pessoa mora lá perto do senhor não vai lá? Ele falou: pastor Ronaldo, agora eu não posso, porque eu tenho outro compromisso. Mas não era, Deus não queria ele, Deus queria eu. E aí, olha para você ver como Deus é grande no meio de nós, irmão. Nós não servemos um Deusinho pequeno não, viu, queridos? A pessoa pensa que nós servemos Deus. Não, acredite mesmo que o nosso Deus é Deus de milagre, é Deus de maravilha. E aí, irmãos, quando a André falou assim: Ronaldo, é nós que tem que ir. Eu falei: não, vamos. Aí nós chegamos lá. Quando eu cheguei na casa, irmãos, a família estava desviada. Olha como Deus começa a trabalhar. E quando eu cheguei lá, estava com a menininha, irmãos, lá, e ela disse: pastor, até ontem à noite a menina estava gemendo, e os médicos desenganou ela, mandou ela vir embora para casa, para morrer em casa. E eu disse: Jesus, eu tinha esquecido, irmão, que Jesus falou para mim que eu ia orar por uma menina que ela estava morta. E aí eu falei assim, mas aí eu olhei ela lá no sofá, tudo olhei, ela estava branca igual essa folha aqui, irmão, branca. Eu falei: essa menina está morta. Faz 2 dias que não come, e até ontem à noite ela estava gemendo, parou de gemer. Eu falei: está morta. A menina estava branca, sem sangue, sem nada mais. E eu falei: Jesus, e agora? Mas aí o Senhor disse: eu sou grande no meio de vocês. Aí quando eu cheguei lá, irmãos, que eu falei, eu orei com fé, e coloquei as mãos. E quando eu coloquei as mãos, eu orei e falei: Jesus, Ele tem providência, o Senhor é o Deus do milagre. E comecei a orar. E aí quando eu acabei, eu repreendi todo o mal, toda a enfermidade. Eu parei a oração, virei para os pais e falei: pai e mãe, eu fiz a minha parte, agora Jesus vai fazer a dele. E aí quando eu falei isso, a menina começou a chorar, e Jesus ressuscita aquela menina. A mãe pega a menina no colo e começa a chorar, o pai dela também. E a glória do Deus de Israel, que é grande no nosso meio, se manifestou ali naquela sala, e eles começaram a glorificar. Eu comecei a falar em língua estranha, e eu: Senhor, e eles disseram: eu quero voltar para esse Deus de novo, eu quero servir a Ele, porque Ele é o maior. E nessa noite aqui, Jesus está aqui nessa noite, Ele é o maior. Adore a Ele, irmão, porque Jesus nos escolheu para nós adorar o nome dEle. Aleluia. Ele é o maior. E aí, pastor Ronaldo, mas só isso que você fez?
sério. Eu estava na igreja, aí já dirigia outra igreja, que era o Canaã. E aí, segundo o Canaã, vou voltar atrás. Eu dirigi o Jardim Novo, um bairro lá de Caimã, sabe onde que é? Perto da linha ali. E eu estava lá, irmão, pensa bem, olha que fé daquela mulher, não. E eu fiquei maravilhado, sabe? Quando eu estava lá, eu trabalhava na maisena, irmão, olha como Deus faz, olha o que esse Deus faz para nós. Ele é maravilhoso, cara. Por isso que nós temos que adorar Ele todos os dias, todas as horas, e dizer que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele só opera maravilha no nosso meio, irmão. Deus é lindo. Amados, eu trabalhava para a maisena na época, olha para você ver. E a irmã morava ali, Natalina, sabe o Big Bom, beirando a pista, ali na ponte, descendo naquela rua que vai para o Igaçaba também. Ela tinha um restaurante ali. E lá, o pastor Hélio me chamou para me fazer uma parte elétrica na igreja do IP4, lá para cima, que a Natalina sabe quem conhece Mogi Guaçu. Irmãos, e quando eu saí de casa, eu estava naquele dia, eu estava não estava trabalhando, mas e as condições também estavam ruins, sabe? Eu peguei a minha bicicleta e a André falou: não, compra feijão, compra isso, compra sal, compra as coisas, traz e sabão, pedra, detergente. E eu tinha uns 12 reais. Assim. E eu falei: Jesus, não posso gastar esse dinheiro. E eu fui trabalhar, eu falei: eu também não vou voltar para almoçar em casa. Eu vou comprar um pacote de bolacha, era baratinho na época, 50 centavos, e um refrigerante. E eu como aqui na igreja mesmo, né? E quando acabar o serviço, lá para as 4 horas, eu vou embora, chego em casa, eu como. E guardando os 10 reais, aqueles 12 reais para comprar as coisas que a Adriana me pediu, que era que eu tinha. E aí, irmão, de bicicleta. Quando eu cheguei lá, o Espírito Santo que está aqui no nosso meio, irmão, Deus é tão bom, Tarcísio, Deus é tão bom, que até para nós adorar a Deus, rapaz, até para nós, para nós adorar a Deus, Ele não é só nós, Pedro. A Bíblia diz que Jesus deu o Espírito Santo para fazer nós adorar o nome de Jesus, porque lá em Coríntios diz assim, que ninguém diz que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está aqui nessa noite, então pode gritar que o Senhor é o Senhor nessa noite, que Jesus é maravilhoso, porque Ele deu o Espírito Santo para ajudar nós a adorar Ele. Ele é bom demais, não é, igreja? Aí, igreja, o Espírito Santo falou para mim: vai comprar a Marmitex. E eu falei: Senhor, não vou. O dinheiro que eu tenho que é para levar. Senhor, se o senhor sabe chegar em casa aí, ó, o negócio aperta pro meu lado, senhor. Aí eu falei, aí aquela voz dizia: vai lá e compra uma Marmitex. Aí eu perguntei: pastor, é bom, tem um restaurante que eu passo, atravessa a pista lá no IP4. Eu falei que a Natalina conhece lá também. Falei assim: a Natalina morava lá no IP4, né, Natalina? Aí eu falei: atravessa a pista, quando você chegar do outro lado, assim, ó, a rua tem um restaurante lá. Eu fiquei aqui na minha cabeça, cara. E eu dizia para o Espírito Santo: eu não vou. O Espírito Santo: vai comprar Marmitex. Eu vou comprar bolacha. Senhor, eu não tenho dinheiro para levar as coisas depois. O Senhor, e o Espírito Santo: vai comprar Marmitex. Irmão, olha como é Deus. Vocês podem dizer assim: pastor Ronaldo, o que você está falando isso? Eu estou falando porque quando eu estava sentado aqui, Deus mandou falar para vocês isso. Irmãos, quando eu cheguei lá, eu falei: o Senhor mandou, eu vou. Peguei a bicicleta, fui, atravessei a pista. Quando eu cheguei no restaurante, irmão, que eu parei a bicicleta na calçada, cheguei na porta, o pessoal olharam para mim, estava uma mulher no caixa. Quando aquela mulher viu eu na porta, ela gritou: pode entrar, pastor Ronaldo. Eu falei: oxe, a mulher me conhece. Irmão, Mogi Guaçu é grande, vocês sabem. Aí eu fui entrando assim, meio desconfiado, e ela levantou, irmão, lá do caixa e veio e disse: pastor Ronaldo, Deus me ouviu. Eu falei: por quê, irmã? Ela falou assim: aconteceu uma tragédia comigo, pastor Ronaldo. E eu disse: Deus, se o Senhor me ama, se o Senhor existe, irmão, ele tem tanto pastor de Mogi Guaçu. Ela disse: traga o pastor Ronaldo aqui. E eu nem conhecia muito aquela mulher dela. Ela falou para mim que foi um dia lá na igreja, lá de novo, não congregar comigo não. Ela foi um dia na tarde da mesa lá. Ela falou: se o Senhor existe, se o Senhor me ama, traga o pastor Ronaldo aqui. Eu falei: não, mas eu trabalho na maisena.
Deus sabe todas as coisas. E ela falou: pastor, em tempo eu ia lá na calçada olhar para ver se o senhor estava vindo. E morar cria de Deus, que Deus ia levar eu lá. E eu brigando com o Espírito Santo para não ir. E o Espírito Santo só voltou agarrado no meu cabelo e falou: vambora, rapaz. Ei, aí quando ela falou: pastor, quando eu vi o senhor entrando aqui, eu disse: Deus se Deus me ama, Ele é real, irmão. Aí ela falou assim: o senhor veio orar por mim? Eu falei: vou, irmão, se Deus mandou. Aí ela chamou uma moça e chamou eu lá no quarto assim. Nós fomos numa sala em cima, chegamos lá, irmão. Aí Jesus começou a revelar a vida da mulher. A mulher, o marido dela, Jesus falou para mim: o teu marido foi embora, mas não vai demorar, porque eu vejo ele com as malas voltando até o final de semana. Ela disse: é verdade, pastor, está tudo perdido. Eu falei: não está não. Se Deus trouxe aqui, é porque Ele vai restaurar o teu casamento de novo. E ela disse: é verdade, tudo que Deus está falando comigo. E ela começou a chorar, irmãos, e ela pegou. Aí na hora que eu fui pagar a marmita, ela disse assim: eu pedi tanto para o senhor vir aqui, e eu vou cobrar tua marmita nada, pode ir embora. Aí eu ganhei lá, como Deus é bom, abençoa a mulher e abençoa eu. Ele está aqui nessa noite, igreja, Ele está aqui nessa noite para te ajudar, para te abençoar. Glorifica Ele. Aleluia. Eu não tinha condição, velho. Eu trabalhava o dia inteiro, irmão. Aquela mulher era de ferro, rapaz. E ela disse que saía quase toda hora lá fora só para ver que eu estava chegando. Pastor, e o que o senhor fez? Fui embora trabalhar. E quando Deus dá a bênção, Deus dá completa. Tinha um vizinho da igreja, irmão, e ele chamou: pastor Ronaldo, a minha esposa falou para quando o senhor acabar aí, quer para o senhor ir lá. Falei: amém, irmão. Aí eu fui. Aí chegou lá na casa dele, ele falou: pastor Ronaldo, nós ganhamos cesta básica, só que sobrou um monte de coisa para nós não gasta. E a minha esposa separou, o senhor quer levar para o senhor? E eu falei assim: olha, irmão, fiz aqui gentil, né? Falei: se não tiver problema, se me der, eu vou agradecer. O que tinha? Tinha tudo que eu ia comprar no mercado. O Senhor me deu. E o Senhor está vendo? Eu fui ver e não gastei os 10 reais. Não voltei com os 10 reais. Vale a pena ou não vale, igreja? Vale a pena ou não vale? Eu fui pensando, eu queria comprar a Marmitex. Deus me deu a Marmitex e ainda me deu as coisas para me levar para casa. Eu ainda voltei com o dinheiro para cá. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que está no meio de nós, irmão. Ele é o Deus grande e faz milagre ainda. Pastor, e do menino que o senhor contou? Aí eu fui para o Canaã. Cheguei no Canaã, irmãos. Aquilo me cortou a minha alma. Chegou os irmãos e disse para mim: pastor Ronaldo, vamos fazer uma visita numa pessoa. É um menino, pastor. Ele tinha 5 anos, irmão. Mas era desse tamanho assim, ó. Gordinho mesmo assim. A barriga dele era desse tamanho assim. A minha está assim não, irmão. A minha é menor ainda. Nem a do não. Tá assim não, tá assim é firme. Né? Aí o Marcelo fala, irmãos, aí quando eu cheguei lá, eu vi aquele menino, irmão, deitado no sofá, de volta, deitado no sofá, chupando a chupeta assim, e a leca. Aí eu falei assim, a mãe dele me chamou e falou: pastor, tá vendo esse menino? Eu falei: tô. Os médicos falaram que ele tem poucos dias de vida. Ele está com barriga d'água, pastor. E a barriga dela está crescendo cada vez mais. Qualquer história ele morre. Eu disse: eu mesmo. Ele falou: não sei o que eu faço. Ele deu poucos dias de vida para o meu filho. Eu disse: é mesmo? Ela disse: é. Eu disse para ela assim: me dá uns dias para mim. Ela disse: dou. Eu orei por ele e fui embora. Falei para ela: meu Deus, Ele é grande. Meu Deus é dono da vida. O meu Deus é maravilhoso. O meu Deus é quem cuida. Eu disse: aguarde. Irmão, isso na quarta-feira. Eu falei: Deus, o Senhor é grande. E agora eu pergunto: o que o Senhor quer de mim para o Senhor curar esse menino? O Senhor disse: um dia de jejum na minha casa. Eu falei: está fechado.
Senhor, domingo que eu trabalhava, domingo eu vou 6 horas e vou sair depois do culto. Mas vou estar orando, buscando, cantando o dia inteiro. O Senhor falou assim: então está concordado. Fui, irmão, cheguei domingo de manhã, entrei na igreja às 6 horas. E orei. Passou o dia, chegou o culto, fiz o culto, acabou o culto, eu fui embora. Pastor, resolveu? Pastor, resolveu, irmão. Deus é Deus. Esse Deus que nós serve, igreja, não é um Deusinho qualquer não. É um Deus que se compadece. E quando você entra na brecha, Jesus entra com você e Ele dá vitória para a tua vida. É só você acreditar e buscar. Quando foi na segunda-feira, na terça-feira, o irmão veio. Pastor Ronaldo. Eu falei: fala, meu querido. Sabe aquele menino que você foi lá e falou que você ia orar por ele? Eu falei assim: lembro. Ele foi para o hospital, pastor Ronaldo. Quando chegou no hospital, a barriga dele fez assim, ó, pum, deu um negócio assim e desapareceu. Os médicos falaram assim: mas o que aconteceu? Aí o menino, a mãe dele disse assim: foi um milagre que aconteceu e o menino está curado. Pastor, os médicos falaram que ele vai morrer mais. E eu tenho glória a Jesus, igreja, porque ele é vivo. O nosso Jesus é vivo, o nosso Jesus está aqui nessa noite. Adora ele, igreja. Glória a Deus. Deus faz milagre, irmãos. Irmãos, às vezes Deus quer mostrar para nós a solução, mas nós é que não busca, é nós que não pede. Jesus disse para os discípulos: vocês estão tanto tempo comigo, pede alguma coisa para que eu faça, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Pede-me. E os discípulos não pediam, né? Às vezes ele fala assim: não vou pedir não porque eu não mereço. Não vou pedir não porque eu não posso. Não, irmão, se fosse para nós merecer, nós não ia merecer não. É Ele quem é bom, não é Ele que é maravilhoso, né, Pedro? Jesus é bom. Ele é bom e é maravilhoso. É só você pedir, acreditar e buscar a igreja. De tanto você insistir, irmão. A Bíblia diz no livro de São Mateus que Ele dá tanto para os bons, tantos para os ruins. Está lá, está escrito. Pastor, mas será que Ele vai me dar? Vai, irmão. Nessa noite aqui, ó, eu estou profetizando. O que você precisa? O que você precisa? Mas, eu vou falar que eu não estou falando mal. Tá filmando, pode achar que eu não estou falando mal, não. O irmão Humberto, Tiago conhece, é amigão do Tiago. Ele ligou para mim: pastor Ronaldo, o senhor leva eu lá no Guiné? Eu falei: leva. Aí no caminho ele disse: pastor Ronaldo, eu caí na besteira, pastor Ronaldo. Olha o que ele disse para mim. E eu falei: Deus, eu quero um carro assim, nem que seja velho, mas eu quero um carro assim. Aí Deus me deu, do jeito que eu pedi, está lá quebrado. Ele disse: eu me arrependi, pastor Ronaldo, que eu pedi para Deus, e Deus me deu. Aí a mulher dele falou: mas que você não pediu um carro novo, não pediu uma casa boa para nós, homem? Ei, outro irmão falou assim: Deus, eu quero um carro nem que seja de 3 rodas. Aí Jesus falou assim: meu servo, pede direito, porque às vezes você não recebe, porque você está pedindo errado. Pede um carro bom, pede uma casa boa. Não é carro, não precisa ser ano antigo, não, irmão. Seja um carro de ano antigo, mas seja bom. Agora, Deus me dá um carro velho quebrado. Não, Deus o livre, irmão, pede não. Aí você fala assim: não, Deus, eu quero um carro do ano que seja mais um ano bom. Meu carro é do ano certo. 2000 e pouco. Eu quero um carro bom, Jesus. Eu quero uma casa boa, Jesus. Irmão, a Bíblia diz que é dele, tudo é para ele, meu irmão. Toma posse aí. Agora, se tu está lá dizendo que igual tem a Jéssica aqui, tem a irmã Maria ali, né? Senhor, eu estou ali, tá bom, mas eu quero maior. Eu quero um lugar amplo, eu quero um lugar meu, eu quero um lugar para me atender o povo, para me poder fazer isso. Tem que determinar, irmão, Deus gosta. Está lá no livro de Atos, capítulo 2, e no livro de Joel. No livro de Joel, capítulo 2, 28, pastor Ronaldo, o que está escrito lá? Joel profetizou e Pedro repete no livro de Atos: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Pastor, o que quer dizer isso? Sonho, irmão. Você já viu o velho? O velho, não é igual eu não, que eu estou com 55 anos, mas eu estou igual de 30. Eu me trapo assim. Essa molecada não vai não. Igual o peso de cadeira. Pega, irmãos,
Ó, ele chega, pensa bem, velho assim, é quando tá bem velho. Um dia eu contei para os irmãos, a irmã Nazaré ia fazer 90 anos. Ela disse, pastor, eu quero uma oração, pastor. Eu falei, é mesmo, Nazaré? Ela falou, é. Falou assim, para quê? Ela falou, eu quero que Deus realize os meus sonhos. Com 90 anos. O que é o sonho da irmã? É que por o Senhor não me levar enquanto Ele não der um filho, uma casa para cada um dos meus filhos. Eu falei, aí é fé mesmo, né? Essa está dentro do Salmo, não está dentro do livro de Atos. E os velhos sonharam sonho. Sonho, irmão, é viver, não é igual e visão, irmão, é visão do futuro. Que Paulo está falando, que o profeta está falando aqui, que o Espírito Santo vai dar, porque o jovem, muito jovem hoje, irmão, ele não vê mais o futuro. Às vezes só vê as drogas, só vê a bebida, só vê a destruição. Ele não tem um futuro da manhã. Fala assim, eu tenho um futuro de ser isso, eu tenho um futuro de ser aquilo, eu vou batalhar. Não. Para mim tá bom. Não, tem que ver, irmãos, tem que viver. Aí quando você não vive amanhã, você sofre hoje. Por quê, pastor? Não, porque ele tem depressão. A minha vida não vai mais, não tenho nada para fazer, não presta para nada, não luta para nada. Agora quando você luta, olha o P ali, ó. O P, eu estava lá num dia e eu vi ele lá dentro, eu falei, P, eu vi você e as paredes, P, da sua casa batendo aqui, ó, em você, e eu vi você no meio dela. Falou, pastor, não, eu estou lutando. Quando foi esse dia, ele me chamou para ir lá. Quando eu cheguei lá, ele estava igual o Edson, assim, ó, e eu falei, P, as paredes já estão nessa altura. Ele falou, já, e a semana, daqui uns dias já está respaldando, já, e eu creio que já respaldou, né, P? E já, olha, vai bater lá, sabe por quê? Porque ele acreditou, irmão, e foi para cima. Ele tem um sonho, ele disse assim, eu tenho um sonho, pastor, de ter a minha casa. Lute, irmão, sonhe, e Deus vai realizar, porque Deus é grande no meio de nós. Aleluia. Pastor, mas eu não tenho um sonho, meu irmão. Eu falei esses dias, vou voltar a falar. Você passa na rua, hoje agora eu estava lá em Mogi Guaçu, e passa aqui de frente de casa, tem um pé de manga. Aqui tem pé de manga, não tem? Cheguei lá, estava um pé de manga todo. Ai, Ana Maria, tem lá, né, Ana Maria? Estava todo com flores. Marcelo, eu fiquei pensando, rapaz, quem mandou esse pé de manga já com flores? Porque ele cria flores, das flores ele cria manguinha, a manga cresce, daqui a pouco tá aquelas mangas lindas, maravilhosas. Quem não gosta de manga é uma delícia. Depois para quem? Para nós desfrutar. Quem que mandou ela fazer aquilo? Chegar no tempo certinho dela, não colocou o relógio na mão, irmão, para despertar, para programar. Ela já é programada pela natureza divina, pelo Criador que está aqui nessa noite. E aí quando você vê aquela maravilha ali, eu fiquei vendo o pé de manga, Tarcísio. Mas eu disse, como Deus é maravilhoso, olha o que Ele faz. Ele fez a manga dar fruto no tempo certo. Aí ela vem, ela faz, floresce. E aí daqui a pouco, né, final de ano agora, outubro, novembro, já tem manga, irmãos. Ei, tu tá vendo o que Deus está falando nessa noite para você? Acredite, irmão, o Deus de milagres está aqui nessa noite. O Deus que abre portas está aqui nessa noite. O Deus que prospera está aqui nessa noite. O Deus que para você é possível, mas para Ele não. Ele está aqui nessa noite para te abençoar. Glória a Deus. Pastor, e só isso? Não. Irmãos, quando eu vim para Mogi Guaçu, para aqui, cheguei aqui, estava a irmã Sulamita. O Gão deve lembrar dela. A irmã Sulamita, ela pegou um câncer. E aquele câncer, ela mesma arrumou uma casa no Jardim Europa. Ela morava embaixo, nós morávamos em cima para nós. E ela falou assim, irmão Ronaldo, eu estou fazendo a quimioterapia. Aí eu falei, não, nós vamos fazer uma campanha. Aí juntou o Edmundo na época, os irmãos, e fizemos 7 quarta-feira de campanha para a irmã Sulamita. E aí um dia Deus usou o irmão e disse para ela assim, olha, eu estou curando, estou fazendo uma operação no seu rim. E eu vou fazer a operação e vou deixar só a marca, para que você saiba que sou eu que sou grande. Passou. Nós fizemos a campanha. Irmãos, eu vi ela quando ela chegava lá de Campinas, né? Ela ficava, os irmãos sabem, vocês conhecem ela, aquele tratamento da ânsia de voltar, tudo é terrível. E eu orando, nós orando. Aí quando ela fez, e aí o Senhor Jesus fez um milagre. Pastor, o que aconteceu? Jesus levou ela daqui para outro lugar melhor.
Ela morreu, pastor? Não, a partir de aí. Irmãos, quando ela chegou lá, só estou brincando para vocês alegrar. Irmãos, Deus curou aquela mulher. A médica chamou ela, Rosa, e disse: dona Sulamita, vem aqui. A senhora tem fé em algum Deus? Ela disse: tenho. Qual é a sua fé? Ela falou assim: eu creio no Deus que é grande no meio de nós, o Todo-Poderoso. A médica não falou isso, mas eu vou traduzir, viu, irmão, a palavra, né? Então você pode gritar e exaltar, porque Ele é grande no meio de vocês mesmo. Ela falou assim: por quê, minha senhora? Ele falou assim: porque eu estou com 413 mulheres fazendo a quimioterapia e não vi melhora em nenhuma, mas a senhora não tem mais nada, a senhora está curada. E ela saiu dando glória. Aí, irmão, ela foi passar para fazer a ressonância. Como é Deus. É ressonância, põe aquele negócio que entra dentro do tubo lá, sei lá, aquele negócio lá, e está com ela dentro daquele tubo lá. E lá o médico chamou ela, o doutor, e disse: dona Sulamita, a senhora viajou para algum outro país? Ela disse: não. Por quê? Ela falou assim: porque você fez uma cirurgia. Ela falou: aonde? Qual é a cirurgia? No seu rim. E aqui no Brasil não faz isso. Ela falou: não tem cura, não tem cirurgia por rim. Ele falou: mas esse médico que fez, ele é perfeito. Ele é grande, traduzindo para você. Ele é grande. Ela falou: mas por quê? Porque dona Sulamita só ficou um risquinho assim, ó, da cirurgia só, da operação. A marca no seu rim, mas pode ser fora nos Estados Unidos. Outro país. Ela falou: não, senhor, doutor, Deus usou um profeta e falou para mim que ia fazer uma cirurgia no meu rim, e ele fez a operação. E quando ele faz, deu glória a ele, deu glória a ele, porque ele é grande no meio de nós, igreja. É só acreditar. Toma posse dessa noite, porque eu estou pregando para vocês um Deus vivo, um Deus que é real, que eu já vi milagre. Irmãos, não só isso, muitos milagres, muitos mesmo. Barriga d'água, já foi uma, duas, o Zé Conchal, desenganados médicos, eu orei por ele, Jesus curou. Outros irmãos com dor de cabeça, com câncer. Ali, ó, a Natalina, né, Natalina? Quando eu cheguei aqui, ó, ela está levantando a mão ali, ó. Esse Deus é grande no meio de nós ou não é, igreja? A Natalina, ela chegou aqui, a mão dela, ela tinha uma alergia, né, ela estava mandando eu falar para você, viu, irmão? Ela recortava a mão dela, ficava assim, carne viva. E ela foi lá na igreja. E eu peguei e coloquei a unção e falei: irmã Natalina, eu vou orar por você, e Jesus vai curar você vai nunca mais. Quando foi, aí eu encontrei ela um tempo depois, ela falou: pastor, não tem mais nada. Está até hoje ali, ó, né, Natalina? Jesus curou a mão dela, não tem ali, e ela sangrava mesmo, assim, ó. Está ali, ó, o Senhor curou. E aí, irmãos, e várias pessoas na rua, no lugar, assim, ó, chegou uma pessoa lá na igreja: eu estou com isso, já coloquei a mão, já repreendo, não estou sentindo mais nada, já foi embora. Sabe por quê, irmãos? Porque eu acredito que o Deus de Israel é grande no meio de nós. E aqui, irmãos, nós não podemos parar com isso. E sem falar depois, para vocês têm um testemunho vivo aqui, que é a nossa irmã, né, Francine, né? Testemunho vivo que Deus fez na vida da Francine, um milagre que Deus fez, irmão. Irmão, eu estava contando para o pastor. Irmão, o pessoal pensa que o diabo não existe, e o diabo fica aí para atrapalhar a nossa vida. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele existe, irmão, para colocar desânimo, para colocar tudo, para mostrar que falar para você: não serve esse Deus não, porque Deus faz nada. É mentira dele, irmão, porque Deus ainda opera milagre nesses dias. Eu estava falando que quando nós estávamos na Madureira ainda, lá, irmãos, quando a Néia foi aceitar Jesus, ela foi para levar ela, acho que foi o Célio que levou ela na igreja. E quando ela chegou lá, irmãos, era uma porta assim, e o demônio pegou a Néia, e eu fui lá e orei, e coloquei a mão e repreendi. Quando eu repreendi, ela disse: pastor, eu não estou enxergando nada, eu estou cega. Aí eu falei: é mesmo? Eu falei: calma, fica tranquila. Fui lá, coloquei a mão e repreendi de novo. E ela olhou assim, aí abriu os olhos dela. Aí ela olhou para a porta e falou: pastor, agora eu estou vendo. Só que eu estou vendo um diabo lá na porta. Ele está me chamando, falou que é para eu me sair daqui, que não, aqui não é o meu lugar, é para eu ir lá para fora. Eu falei: não vai não, que é mentira dele, Deus. Ele quer que você vá lá para fora, mas Jesus quer que você fique aqui para adorar Ele, irmão. Senão o diabo luta para nós não adorar Deus. Mas essa noite eu quero dizer para vocês: Jesus é grande no nosso meio. Ele quer operar maravilha. Ele quer abrir porta onde não tiver porta. Aquilo que você não pode, Ele pode, igreja.
Mas Ele quer que você peça. Não desista, irmão, não pare. Em tudo, pagar conta, irmão. Eu já passei a noite orando. Deus, eu não tenho dinheiro para pagar as contas, Senhor. Não tenho dinheiro. E eu passei a noite inteira sem dormir ali, andando para dentro, para fora, dizendo: Deus, eu não tenho dinheiro para pagar a conta. Aí de manhã, passou, quando chegou de manhã, o telefone toca. Era uma irmã, e ela disse: Pai Senhor, irmão Ronaldo. Eu disse: Pai do Senhor. Irmão Ronaldo, Deus falou para mim. Esse Deus é grande, não é? Para mim, mandar um dinheiro para você, e eu quero que você me passe o número da sua conta. E eu falei: Jesus, o Senhor é bom demais. Eu falei: amém, irmão. Eu perguntei: irmã, é da onde? Ela falou: sou do Mogi Guaçu. E eu falei assim: mas e o nome da irmã? Fui pesquisando, né? Ela falou: Deus não mandou eu falar o nome, só mandou te abençoar. Só vou falar outra coisa: eu congrego aqui na sede de Mogi Guaçu. E eu falei: eita glória. Aí, irmãos, quando eu falei: tá bom, agradeci ela. Aí nós fomos lá na lotérica, eu e a Andréia. Quando eu falei: deve ir lá contar, eu falei: se ela mandar 100 pontos do jeito que eu estou ouvindo, está ótimo demais. A Andréia veio com o extrato, irmão. Esse Deus é grande ou não é? Esse Deus é grande ou não é? Ela disse: vê você mesmo? Aí quando eu olhei, tinha R$2.600 na conta. Deu para me pagar as contas, pagar a prestação do carro, pagar aluguel e ainda sobrar dinheiro, igreja. Ei, esse Deus é grande, está aqui no nosso meio. Exalta o nome dele. Fique de pé, igreja. Fique de pé, não vai não. Irmãos, eu quero que você acredite. Deus é Deus de milagre. Pastor, minhas forças estão poucas. O Espírito Santo vai se apoderar de você e vai renovar as tuas forças, como o João pregou aqui, como o João falou. O Espírito do Senhor é que nos ajuda, irmão. Irmão, nós não é forte não, quem é forte é Ele. Pastor Ronaldo, a irmã, nós não faz nada. É Ele quem faz. O Tarcísio, a Rosa, não, é Ele, irmão. Se Ele não fizer, a Bíblia diz: ó Israel, se o Senhor não guardar casa, em vão guarda o sentinela. Se o Senhor não proteger, não guardar a nossa vida, quem vai guardar, irmãos? E eu quero dizer para você: coloca a tua fé, não em prefeito, não em vereador, não em governo. Coloca a tua fé no Senhor Jesus. E você vai falar assim: Jesus é na minha vida. Jesus que vai fazer eu prosperar. Jesus que vai fazer eu crescer. Irmãos, eu estava no monte orando, lá em Mogi Guaçu, no ano 2000, por aí. E eu estava no monte, eu lembro que eu estava desse jeito aqui. Por que esse jeito, pastor Ronaldo? E veio uns irmãos que eu nem vi. E assim, aí depois nós fomos fazer oração, e desse lado aqui estavam os irmãos e eu aqui. E Deus tomou aquele irmão e disse: se prepara. Isso porque eu vou te tirar você dessa cidade. E ele falou assim: por isso que eu falei que eu estou aqui, ó, por causa do sol. E ele disse assim: eu vou te tirar você daqui, eu vou te mandar para lá. Eu falei: eita glória. Passou o tempo, se cumpriu. Olha, o Mogi Guaçu está lá. E eu vim para onde? Para cá. Deus fala ou não fala, igreja? E o P, pega o violão aí para nós encerrar, cantando um hino. Ó, irmãos, você vai cantar assim, ó. P, cadê as irmãs que cantam aí? Vocês lembram desse hino? Se vocês lembrar, eu canto. Aquele nasceu. Pai